Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais uma vez aqui para uma aula de língua portuguesa. E hoje para abordarmos novamente sobre crase. No vídeo anterior nós falamos um pouco sobre o que significa a palavra crase, né? E como é que ela funciona no interior de uma oração. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os casos proibitivos, os casos obrigatórios e os casos facultativos. Está curioso? Então, se gostar do vídeo, não deixe de dar o seu like. Se quiser receber outras novidades, se inscreva no canal e aperte o sininho. Vamos para a lousa. Bom, pessoal, antes de mais nada, nós precisamos lembrar da regra geral da crase. A regra geral da crase nos diz que nós precisamos sempre de uma preposição e um artigo. Crase significa fusão de duas vogais idênticas. Então, a gente sabe que crase é um A que vai ser sempre preposição e um A que vai ser artigo. Ok, isso eu estou falando na regra geral. Vou marcar aqui preposição em vermelho para ficar mais didático e o artigo em amarelo. Feito isso, eu tenho que saber que esse A aqui, ele sempre vai apontar uma palavra feminina e esse A aqui, ele sempre vai ser fruto de uma regência verbal nominal, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui a frase eu vou à praia, tá? Vamos colocar aqui em preto. Eu vou à praia. Se eu tenho, por exemplo, essa frase aqui, o que acontece, né? Ó, esse verbo, certo? Ele pede uma regência, porque quem vai a algum lugar, né? Uma regência verbal. Então, esse verbo aqui, ele me pressupõe que eu tenha uma preposição. Feito. Ele me pressupõe uma preposição. E quando eu vou ver, por exemplo, o substantivo praia, ele é um substantivo feminino, certo? E eu tenho um subentendido ali, ou seja, eu tenho um oculto ali, a presença de um artigo que aponta esse substantivo, né? Que é o A também. Então, esse A mais esse A aqui, os dois se fundem e eles formam a crase, tá? Ah, aqui eu dei a ideia de regência verbal, mas pode também acontecer com uma regência nominal, né? Ele é fiel à esposa, vamos supor, né? Ó, aqui, quem é fiel a alguém. Esse nome, ele está pedindo uma preposição, né? Por que preposição? Porque há necessidade de ligar essa palavra fiel a um outro termo na frase. Então, aqui eu tenho uma preposição, né? E esposa me remete à ideia de substantivo feminino. Então, tem um A aqui, feminino, né? Um artigo na frase, que aponta o substantivo esposa. Logo, eu também tenho crase, tá? Isso na regra geral. Então, eu vou colocar aqui a regra geral. Por que eu estou colocando aqui a regra geral e estou chamando bastante atenção para isso aqui, pessoal? Porque se eu entendo a ideia da crase, que acontece preposição por meio de uma regência, eu vou conseguir lidar com o resto. Bom, pessoal, vamos começar então com a regra dos demonstrativos. Aqueles, aquelas, aquele, aquela, né? Vou colocar só aqui e reticências, tá? Bom, o que acontece? Quando vai acontecer a crase, quando eu tiver a fusão, então, de uma preposição a mais o a do aquele, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma preposição, né? E um a do aquele. Eu vou ter, então, eu vou ter, então, uma crase, certo, pessoal? Então, a mais a, aquele, tá? Como é que isso acontece na frase? Exemplo, eu dei um presente àquele menino, tá? Ó, o A aqui, ó, com crase, ó, certo? Por isso que eu chamei atenção lá em cima para a regra geral, porque se eu não entendo lá a questão de regência verbal, ó, regência verbal, regência nominal, eu não vou conseguir lidar até com os casos obrigatórios, com os casos proibitivos, com os casos facultativos. Eu preciso entender a base para compreender a continuidade do processo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, tem crase aqui, sobretudo, porque eu tenho um verbo, ó,
quem dá algo a alguém. Eu tenho um a preposição aqui, certo? Então, eu tenho um verbo que me pede uma preposição para se ligar ao restante. Então, quando essa preposição se liga ao restante, ela se funde e acontece a crase. Ó, neste caso aqui, é a preposição mais um a do aquele, do pronome demonstrativo, né? Bom, pessoal, vamos colocar um segundo caso aqui, então, da obrigatoriedade da crase, da ideia de a moda, tá? Como assim a moda? Quando eu tiver essa expressão subentendida na frase, vou ter que utilizar crase mesmo que o termo que venha depois seja masculino, se eu tiver isso subentendido, tá? Por exemplo, eu tenho assim, ele se vestiu a Clodovil, por exemplo, né? Aqui, esse a tem crase, por quê? Né, gente? Ele tem crase porque aqui eu posso me entender o termo a moda Clodovil, tá? Bom, pessoal, outro uso obrigatório da crase é na indicação de horas, tá? Então, vou colocar aqui, indicação de horas. Por exemplo, eu saio sempre às 7, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a crase, por quê? Porque eu indico hora, certo? Em outras palavras, eu tenho aqui uma locução adverbial, né? Vou até marcar aqui tudo em vermelho. Então, eu tenho uma locução adverbial aqui. Então, sempre quando eu tiver uma locução adverbial indicando horas, eu coloco a crase. Porém, existe exceção para essa regra que, quando eu tenho uma preposição antes da crase, por exemplo, eu estou aqui desde as 7. Desde as 7, tá? Esse as aqui, ele não vai craseado, por quê? Porque eu tenho um encontro de duas preposições. Quando eu tenho duas preposições na frase, uma junta da outra, eu não coloco crase. Apagando aqui então, vamos para o quarto uso da crase. Então, vamos colocar aqui locuções adverbiais femininas. Tá? Como assim? Quando tiver locuções adverbiais femininas, né, eu preciso colocar a crase. Por exemplo, Juca saiu às pressas, tá? O que é uma locução adverbial, né, pessoal? É quando eu tenho duas palavras ou mais com o sentido de um advérbio. E o advérbio é a palavra que modifica, que transforma o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um próprio advérbio, tá? Uma coisa, por exemplo, eu dizer aqui, Juca saiu. Outra coisa eu dizer, Juca saiu como? Às pressas, apressadamente. Então, eu noto que isso aqui, ó, é uma locução adverbial porque modifica o sentido do verbo. Ok. O que eu noto, então, aqui? Que essa locução adverbial, ela está no feminino, por quê? Porque é a pressa, né? Não é o pressa. Então, quando eu tiver a locução adverbial feminina, eu coloco a crase, certo? Bom, pessoal, outro caso aqui é das locuções conjuntivas, né? Então, em algumas locuções conjuntivas que se iniciarem, por exemplo, pela palavra a e tiverem depois, em seguida, um substantivo feminino, tá? Por exemplo, à medida que, tá? Por exemplo, à proporção que, só me ocorrem esses exemplos agora, tá? Daí eu tenho, por exemplo, uma frase, à medida que você estuda, garante conhecimento, vamos supor, né? Bom, pessoal, então vamos usar os casos proibitivos, tá? Então, aqui, o primeiro caso que vale ressaltar já desde o início é que não vai crase antes de palavras masculinas, tá? Ou seja, por motivos óbvios, né? Antes de palavras masculinas, a gente subentende o artigo o, então não faz sentido, tá? Exemplo disso, vamos pegar aquela frase ali, ele é fiel à esposa, vamos colocar ele é fiel a Pedro, vamos supor, né? Vamos supor que seja assim, tá? Quem é fiel a, eu tenho uma preposição aqui pela regência, ok. Mas se eu notar aqui, né? Ó, palavra Pedro é um substantivo masculino, não tem um artigo a
de feminino, que é a ponte substantivo feminino. Eu tenho um o aqui, né? O que não faz sentido para nós. Então eu não tenho a crase, porque crase é a fusão de duas vogais idênticas, né? Então aqui o que me sobra na frase é apenas a preposição. Bom, pessoal, outro caso proibitivo aqui é antes de verbo, né? Então não tenho crase antes de verbo, certo? Então, por exemplo, ele chegou a vender seu barco. Vamos supor, né? Bom, pessoal, o que acontece aqui, né? O verbo chegar, ele pede a regência. Quem chega, chega a algo, né? Ele chegou a vender. Então, tá, eu tenho a preposição aqui. Mas o verbo, ele não me pressupõe um artigo feminino a. Bom, pessoal, outro caso aqui é antes de artigo indefinido, tô abreviando aqui, uma, tá? Não adianta, né? Uma, embora seja uma palavra feminina, né? Eu não vou colocar crase, por quê? Por exemplo, eu tenho assim, ele foi a uma festa, vamos supor, né? Ó, esse A aqui, será que tem sinal indicativo de crase ou não? Bom, quem vai a, ok, tem uma preposição. Só que aqui, uma já é um artigo. Então, como uma já é um artigo, e já está no feminino, não teria por que eu ter um outro artigo aqui. Então, aqui eu só tenho mesmo uma preposição. Sendo assim, eu não vou ter a crase. Ah, vamos apagar aqui, então, essas explicações para dar espaço. Vamos para o quarto uso proibitivo da crase, né? Que é antes de palavras no plural. Vamos supor que eu tenha assim, gosto de ir a festas, vamos supor, tá? Bom, o que acontece? Será que esse A recebe o sinal indicativo de crase? Não. Bom, embora o ir, ele pressuponha uma regência com a preposição, quem gosta de ir a algum lugar, ir a, né? Embora eu tenha o subtendido um A aqui, vejam bem, esse festas, ele está no plural. Eu não tenho apenas um A, que daria A mais A crase. Eu teria aqui um A mais as, né? Então, a gramática vai nos dizer que é proibido eu crasear antes de um substantivo feminino no plural. Bom, pessoal, então vamos para a regra número 5 da crase. Então, quando eu tenho o A antes de numeral cardinal, vou colocar abreviado, eu não coloco crase, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma frase como o restaurante fica a 2 esquinas daqui, por exemplo, né? Então, aqui, este A, né, ele não é craseado, por quê? Porque esse numeral 2, ele é um numeral cardinal, né? O que é numeral cardinal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Tá? Então, neste caso aqui, não temos crase. Com o pronome de tratamento, pessoal, ou pronomes pessoais, é a mesma coisa. Então, quando nós tivermos o A em relação a um pronome de tratamento, ou um pronome pessoal, a gente não usa crase. Então, vou colocar aqui, pronome de tratamento, abreviado também, ou pronome pessoal. Tá? Então, vamos supor que nós tenhamos vamos ver aqui, ela um presente, tá? Então, ó, aqui ela, um pronome pessoal, né? Esse A aqui não vai crase, porque está em relação ao nome pessoal, e é um caso proibitivo. Se eu tiver, por exemplo, uma frase como, vamos ver, falei a vossa excelência. Não vai dar espaço aqui, né? Ó, aqui então eu tenho um pronome de tratamento, né? E o A aqui, ó, o pronome de tratamento, e o A aqui, ele não vai crase. Por quê? Porque é a regra, né? Então, então a gente não usa o pronome de tratamento aqui. A gente não usa crase. Outro aqui, em que o caso é proibido, pessoal, é quando nós tivermos palavras repetidas, né? Então, quando tiver palavras repetidas,
também não utilizamos a crase. Por exemplo, vou ensiná-los o passo a passo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um termo, uma expressão, em que duas palavras são repetidas e o a aparece no meio delas. Neste caso, eu não uso a crase, então, certo? Então, vamos para o não uso número 8, né, pessoal? Então, como é que funciona? Se eu tiver o a em relação à maioria dos pronomes, eu não vou usar a crase, tá? Eu vou colocar aqui pronomes e vou fazer eu vou chamar a atenção, né, para algumas questões. Vou abreviar: pronome indefinidos, pessoais, demonstrativos, relativos, interrogativos, tá? Não vou colocar aqui o possessivo, porque em algumas questões os possessivos eles aceitam a crase, né? Então, o que acontece? A maioria dos pronomes vai fazer com que o a não receba o sinal indicativo de crase, tá? Isso por questão de regra, por questão de convenção, certo? Mas também pelo fato de a gente não conseguir observar a crase. Isso, mas também pelo fato de, obviamente, nós não conseguirmos observar a fusão de duas vogais idênticas. Então aqui nós poderíamos ter vários exemplos, e não cabe a nós trazermos exemplos para cada tipo de pronome, mas eu chamo a atenção aqui para a questão dos pronomes, principalmente dos pronomes relativos, tá? Por quê? Porque os relativos têm essa questão do, vamos supor, a qual, as quais. Por que isso? Porque vamos supor que eu tenho uma frase assim: vi a garota a qual prestei uma homenagem. Vamos supor que eu tenho assim, tá? O que acontece aqui, né, pessoal? Eu tenho o pronome relativo a qual, e ele retoma a garota, certo? Só que eu tenho aqui o verbo prestar, ó. Quem presta, presta algo a alguém, né? Então aqui eu tenho o verbo prestar uma homenagem, mas prestar uma homenagem a quem? A garota, certo? Esse a qual retoma a garota. Quando eu retomo, eu tenho que ter o a, preposição do prestar, que eu tenho ali pelo verbo prestar, né? E o a do a qual, que eu já tenho na ideia de a qual, né? Que se junta. Então é um a mais a que eu tenho aqui. Mas quando eles colocam aqui os pronomes relativos, eu tenho a questão do que, né? Então eu tenho que ter o cuidado. Por quê? Porque quando eu tiver o a em relação ao que na frase, bom, eu não colocaria, porque o que, por regra, por convenção gramatical, não recebe crase. Mesmo que ele esteja retomando um substantivo feminino na frase, não pode, tá? Então vamos supor que eu tivesse aqui: vi a garota a que prestei uma homenagem. Vamos supor, é possível essa frase, embora seja muito estranha, né? Então vamos supor que eu tivesse essa frase aqui, ó. Eu tenho o a, esse a não vai com crase, por quê? Porque eu tenho o que. Mas se fosse a qual, teria crase. E por fim, pessoal, outra regra de não uso da crase é quando tiver nomes de lugares que não necessitem de artigo, tá? Por exemplo, vamos supor, vamos a Curitiba. Será que esse a aqui tem crase? Bom, vamos ver. Quem vai a algum lugar. Então eu sei que pelo verbo, pela regência verbal, eu tenho aqui uma preposição, ok. E será que eu tenho um a artigo aqui? Não, eu não tenho esse a artigo. Por quê, pessoal? Porque nome de lugar, em geral, ele não admite o artigo, tá? E geralmente se ensina um macete, e que eu acho bem interessante, é que fazer aquele jogo de palavras, né? Quem vai a e volta da crase a. Isso eu aprendi no tempo da escola, eu acho que ajuda bastante, tá? Daí, não sei se vocês conhecem, mas pode ajudar. Quem vai a e volta de crase pra quê? Geralmente ajuda, né? Eu digo geralmente porque não sei se pode ter algum caso em que não dê certo, né? Qual é a ideia aqui? Quem vai a Curitiba
e volta da Curitiba, ou quem vai a Curitiba e volta de Curitiba? Combina mais quem vai a Curitiba e volta de Curitiba, né? Então, quem vai a e volta de, crase para quê? Não vou por crase. E por fim, pessoal, não menos importantes, os casos facultativos. Né? O que são os casos facultativos? Né? O que vocês escolhem se querem usar ou não. Vamos ver aqui o primeiro caso. Se eu tenho nome de pessoas, né? Então, nome de pessoas, nomes femininos, né? Por exemplo, vamos pensar em Júlia, né? Se eu tenho uma frase assim, por exemplo, eu sou péssimo com um exemplo de frase, mas vamos lá. Sou fiel a Júlia, tá? Eu posso colocar ou não crase. Eu vou colocar, nesses casos facultativos, o entre parênteses. Tá? Então, quando eu tiver o a antes de nomes próprios, né, nomes de pessoas, no feminino, eu escolho se eu coloco ou não coloco a crase. Outro caso facultativo aqui, pessoal, é a questão da preposição até. Como assim, né? Então, por exemplo, lá anteriormente expliquei para vocês que quando tem preposição na frase, junto com a, esse a preposição não vai ser craseado, né? No caso de quando eu tiver o até, eu posso escolher ou não, certo? Então, vamos supor, vou ficar aqui até às 10, tá? Então, aqui eu posso colocar ou não, tá? Por causa do até, que igualmente é uma preposição. E por fim, pessoal, a questão dos pronomes possessivos no singular. Por exemplo, né? Ele deu amor à sua esposa, vamos supor, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? O a em relação à sua, né? Ó, vejam bem. Então, aqui eu escolho se eu quero colocar ou não. Por quê? Porque sua é um pronome possessivo, né? E está no singular. Então, quando eu tiver o pronome possessivo no singular na frase, eu vou observar se eu quero ou não colocar a crase. Tá? Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham nos acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Não se esqueçam, se gostaram, deixem seu like. Se vocês quiserem receber outras novidades, se inscrevam no nosso canal. E também não se esqueça de ativar o sininho para notificação. Então, até a próxima e um grande abraço.